O pirronismo, que também era chamado de ceticismo pirrônico, foi fundado por um cara chamado Enesidemo de Knossos e foi registrado por outro chamado Sisto Empírico, mas leva o nome de Pirro de Élida, que é o maior representante do próprio pirronismo. Essa corrente filosófica se tornou influente a partir do surgimento da visão científica do mundo em si, e se trata de uma espécie de ceticismo. Os adeptos a essa corrente filosófica não acreditavam que existia uma verdade absoluta. Para eles, da mesma maneira que se poderia afirmar alguma coisa com argumentos, da mesma forma também se poderia negar essa mesma coisa com argumentos contrários àqueles que se foram usados para afirmar. Essa corrente filosófica prescrevia o cultivo de um estado permanente de dúvida, refratário aos dogmas, às certezas inquestionáveis e à própria ideia de verdade. Na filosofia de Pirro, uma pessoa sábia deveria agir isolando a si mesmo e deixando o juízo de lado, pois só assim poderia se alcançar a ataraxia propriamente dita, buscando um total equilíbrio, tendo sempre em mente que apenas se conhece a aparência das coisas, deixando de lado todo e qualquer tipo de juízo de valor. Olá, boa tarde. O pirronismo foi uma forma de pensar que surgiu a partir da ciência atrelado ao nosso modo de viver. Como assim? O pirronismo, ele prega que não existe verdade absoluta. O que é a verdade? Não sei, mas respeito a sua opinião. Basicamente, o pirronismo se trata da não possibilidade de se alcançar a verdade através do juízo em todos os domínios. A filosofia de Pirro mostra que o cético parte da descrença sobre dado fundamento e mantém essa descrença de maneira excessiva. Por exemplo, se eu sou uma pessoa rica e tenho um certo pensamento, ele será provavelmente diferente de uma pessoa pobre que acha que tem outro. Mas não vou lhe ofender, não vou atacá-lo pessoalmente, vou respeitá-lo, mas sabendo por mim mesmo que aquilo não é a verdade. Seria algo como a dúvida de tudo, visto que o pirronismo é uma filosofia que afirma que o espírito humano não é capaz de alcançar a verdade, sendo a própria verdade apenas uma convenção ou acordo e não a prova, e nunca se pode afirmar de que aquilo que se chama verdade é realmente verdadeiro. Portanto, é necessário que se abstenha de opiniões e julgamentos em todos os casos. Olá, o que é o ceticismo? Não sei, mas respeito a sua opinião. O ceticismo foi uma vanguarda que surgiu a partir de filósofos que pensavam de uma forma descrente. Como assim? O ceticismo, ele prega que todos os fatos, isso é um ceticismo global, ou seja, o ceticismo que pode agir todo mundo. Ele prega que todo fato, para virar fato, precisa de um suporte. Como assim? Você pode ter as suas invenções, as suas teorias, mas para que aquilo se comprove, você precisa de fatos, um suporte. Algo para provar que aquilo realmente existe. Que você não está apenas sendo um devaneio e pessoas acreditam. O ceticista nunca iria acreditar que uma pessoa que apenas fez uma teoria sem nenhuma comprovação que aquilo era real. Porque tudo precisa ser comprovado e que não existe verdade absoluta. Existe o ceticismo religioso. Como assim ceticismo religioso? O ceticismo religioso, ele é total descrença entre a sua religião, a que representa. Como assim? Um muçulmano, por exemplo. Se o muçulmano começa a ficar descrente em Allah, começa a parar de acreditar no Ramadã, em diversas coisas, ele está ficando descrente, ele está sendo ceticista. Um cristão, por exemplo, você tem a Bíblia, você tem o livro sagrado dos cristãos, e se você não tiver fé, você não consegue ler. Por quê? Você precisa acreditar naquilo, mesmo não sendo comprovado. Entendeu? O ceticista, nesse caso, já não conseguiria fazer isso, porque ele precisa de fatos. O ceticista precisa de uma comprovação em diversos fatos.
Pirro de Élida, do qual o pirronismo leva o nome, foi um filósofo grego cético que é considerado um fundador do ceticismo. Ele teve as primeiras ideias que serviram de base para o desenvolvimento do próprio ceticismo. E o surgimento do pirronismo, Enesidemo de Knossos, foi outro filósofo que fez parte da Academia de Platão. Fundou o pirronismo e viveu a ideia do julgamento suspenso para solucionar o problema insolúvel da epistemologia. O Sexto Empírico foi um filósofo e médico grego que teve os melhores trabalhos relacionados ao ceticismo pirrônico e é a fonte da maioria dos dados vindos desse ramo filosófico. Seus escritos foram muito influenciados pelos outros filósofos já mencionados. Os céticos pirrônicos não aceitavam ideias imediatamente evidentes, ou seja, de análise rasa, feitas à primeira vista. Eles preferiam continuar na sua busca e análise profunda. Afirmavam que a falta de provas não significa obter uma prova contrária àquilo que está sendo dito. Acreditavam que o dogmatismo é uma doença e buscavam encontrar evidências para a razão das coisas, não importando do que se tratava. E nunca levar consigo a ideia de que o mundo é aquilo que se acredita que seja, ou que foi imposto a acreditar. Os pirrônicos estavam sempre abertos em suas pesquisas, pois, como dito antes, nunca negavam que novas ideias poderiam surgir, independentemente de qual assunto fosse, mesmo que se acreditasse no oposto antes. Vimos que a doutrina do pirronismo está totalmente entrelaçada com as ideias do ceticismo. De acordo com a doutrina, jamais atingiremos a certeza sobre a verdade, ou, em outras palavras, não se pode saber a verdade verdadeira. O questionamento, a dúvida e a descrença são as bases mais profundas do pirronismo, levando em conta que nunca se deve acreditar com absoluta convicção em algo, mas sim estar sempre à busca de mais informações, visto que novas evidências podem surgir e alterar a própria percepção do assunto ou até mesmo modificá-la completamente, podendo até fazer com que apareçam evidências que contradigam. A verdade é apenas uma concepção do homem, um acordo, ou seja, a verdade é apenas uma palavra criada para tentar dar significado a uma ideia que na realidade do ceticismo pirrônico nunca existiu. Portanto, a incansável busca de informações e a análise profunda são as coisas mais importantes na visão dos céticos. Após isso, concluímos que, como disse Sócrates, uma vida sem busca não é digna de ser vivida. Versão brasileira, Herbert Richard. Mas não vou lhe ofender, não vou atacá-lo pessoalmente.